Nós estamos começando um projeto aqui muito especial. Nesse projeto nós vamos receber alguns amigos e vamos conversar sobre alguns temas que nos inquietam. E entre estes temas nós falamos sobre família, a nossa visão de família, a visão bíblica de família, e também nós falamos aqui um pouquinho nesse nosso conceito de família sobre adoção de crianças. Milhares e milhares de casais esperam há anos numa fila e ninguém sabe quais são os critérios para que eles deixem as crianças primeiro crescerem e se tornarem adolescentes, jogados em alguns depósitos de criança, porque alguns desses lugares não passam disso, quando na verdade aparecem dois barbados ou duas fêmeas, e aí, para que não seja alegado preconceito, tudo corre muito rápido. E em questões de meses até semanas, essas crianças são entregues a essas pseudo-famílias. Estou recebendo aqui um profissional da área dos novos meios de comunicação, que é a internet. O Arnaldo é responsável por uma empresa de comunicação nessa área. Também estou recebendo aqui Marcelo Paiva. Marcelo Paiva é músico, Marcelo Paiva tem um trabalho também na área naval. Estou recebendo também pastor Roberto Araújo, educador, é profissional na área de educação e vai estar falando também a visão dele como educador sobre isso que nós estamos conversando. Quem vai começar? Do outro lado nós temos o Thiago, nosso cinegrafista. Quem começa aí? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a questão de adoção. Pastor Roberto, Marcelo, vamos lá. Pastor Roberto como educador, para começar. Só para botar um pouquinho de lenha na fogueira, queria ouvir sua opinião a respeito disso. O conceito de psicologia defende, que uma ideia muito romântica de que ao ver uma criança, é melhor ver uma criança. Até alguns psicólogos evangélicos acabam abraçando essa ideia. De ver uma criança no orfanato, jogada, sem família, sem lar, eles preferem vê-la num lar de homossexuais. Essa é uma bandeira defendida por alguns, infelizmente até por alguns psicólogos evangélicos. Eu queria saber o que o senhor pensa disso. Isso tudo seria muito bonitinho se a gente não tivesse esses milhares e milhares de casais, né? Eu não gosto da expressão casais hétero, porque aí eu admitiria que existem casais homo. Na verdade, pares. Né? Mas existem casais que estão na fila da adoção e outros que até desistiram. Vou citar um exemplo. Tem gente até já tomando conta de alguma criança. A criança veio pedir uma guarda temporária e essa guarda já foi prorrogada. Eu tenho um amigo, cantor evangélico, e ele deixaram uma criança na porta dele, ele assumiu essa criança, uma guarda provisória, ele está há 8 anos com essa criança e não conseguiu registrar. Ele já tem filhos adultos, ele é um homem com uma situação financeira definida, um homem que a sua ficha não há nenhum indício criminal, ele não tem ficha criminal, não tem problemas, esse homem teve um desequilíbrio, passou pela delegacia, agrediu alguém, e até agora, inexplicavelmente, ninguém deu a ele o direito de ser legalmente pai dessa criança, porque esse garoto foi criado por ele, apaixonado por ele por essa criança, ele e a mulher dele. A criança chama de pai, os outros irmãos também de irmão, mas ele ainda não tem aquele documento. E eu conheço muita gente, não é pouca não. Eu me lembro que uma vez nós fizemos um debate na Rádio Melodia sobre adoção, e depois, ao dar a minha opinião, eu falei sobre pessoas que estão recorrendo à adoção em outros países. Porque está mais fácil adotar crianças na África do que no Brasil. Então essa conversa fiada de que é melhor ter uma criança com 2 barbados ou com 2 mulheres do que jogado num orfanato, as crianças só estão jogadas no orfanato por conta da burocracia imoral do país. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você olhar a conversa fiada de que as crianças estão aí porque ninguém quer depois que se tornou adolescente. Elas se tornam adolescentes por causa dessa demora, dessa irresponsabilidade. Porque isso não é responsabilidade não. A gente tem a responsabilidade, a gente demora muito, a gente investiga, faz isso. Pelo amor de Deus, isso é irresponsabilidade. Você pega o histórico de um homem como eu, que tive o privilégio de ajudar a criar
crianças, filhos até que não eram meus, numa forma não aberta, não oficial. Aí você pega 3 filhos, eu tenho que enfrentar uma burocracia e esperar por 8 anos. Aí aquela criança que me interessava já está adolescente. Aí eles dizem assim, mas agora ele não quer mais, só quer beber. Só quer beber. Não, na verdade a criança do meu interesse era beber. Agora com 8, 9, 10 anos, é uma questão que a própria criança já estabelece padrões. Você quer ver uma outra questão também relacionada a isso? É você chegar e dizer assim, mas as pessoas estão procurando branquinha de olhos verdes. Isso é uma falácia, isso é uma idiotice, isso é mentira. Isso é mentira. Eles dizem isso para justificar a incompetência ou a maldade do sistema. Porque, na verdade, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa que tem 2 filhos, ele procura dar a essa criança... Eu tenho 2 filhos negros. Se eu colocar uma criança loirinha de olhos verdes, eu trago um problema para a própria criança, questionamentos que essa criança vai ter. Se essa pessoa tem uma criança loirinha e quer adotar um irmão, ainda hoje é complicado. Ele precisa também trabalhar a sua criança para que ela aceite. Então a questão não é questão de preconceito, é uma questão até normal de adaptação. Tem gente que lida com isso com uma certa facilidade, mas isso também é uma outra conversa. Porque quando você chega a procurar para uma criança, é uma criança que você idealizou. A não ser que você não tenha idealizado na sua mente uma criança, aí, ok, aqui tiver lá, você... Mas o sistema não pode impor também, é você que adota, é um direito seu fazer uma escolha. Agora, quando a gente vê que determinadas pessoas, essas pessoas estão procurando adolescentes, será que elas não são predadoras? Essa é a questão. Todo mundo quer criança para impor o seu ritmo de criação e o afeto que você quer dar. Você quer um bebê. Eu, por exemplo, se fosse adotar hoje uma criança, eu gostaria de ter um bebê. Meus filhos estão enormes. Eu sei o que é cuidar. Eu quero ter a sensação agora de cuidar de um bebê. A minha preferência seria do sexo feminino. Essas coisas são opções que você não pode roubar de quem quer adotar. Pode falar. Prefiro encerrar. Então, pastor, muita gente não tem direito, ou a maioria da população, como eu vejo, às vezes não chega a maioria da população a essas informações. Eu gostaria de saber do senhor, às vezes eles escondem isso para que a população não reaja, não fale alguma coisa, porque existe muita gente querendo adotar, sim, existe, mas ainda assim é a minoria da população. E às vezes são tão excluídos, por isso que às vezes a gente não consegue ter acesso a essas informações. Gostaria que o senhor falasse pra gente o que a gente poderia fazer, o que o senhor poderia fazer pra gente trazer isso à tona, para que isso ficasse conhecido publicamente, porque eu vejo que isso é uma coisa muito assim, restrita, eles deixam assim, muito bem, um negócio bem feito para que ninguém fique sabendo, porque, por exemplo, sei que existem pessoas que ainda não sabem que um casal de homossexual pode adotar hoje, eles querem fazer isso. Então, o que a gente poderia fazer para a gente poder trazer à tona para a sociedade e ver o que está acontecendo com nossas crianças hoje? Hoje, com essa conversa de direito de minoria, né, usa-se esses argumentos e aí a maioria fica rejeitada. Né? A maioria não tem os direitos garantidos, a minoria tem manipulado. Nunca em lugar nenhum a minoria dominou. Se você é minoria, você tem que ter direitos, mas se sujeitar ao que você representa, ao quantitativo que você representa. Ok? Agora, se você tem hoje... eles escondem, deixa eu só fazer eles escondem porque na verdade é mais fácil botar a culpa no povo, pela incompetência deles. Não ter que prestar conta e dizer, a população não quer, as pessoas não se enquadram, as pessoas querem assim. Ok? Então é uma forma que o sistema criou para tirar das suas costas a responsabilidade. Nós precisamos mudar. Não adianta a gente fala, é importante falar, nós estamos fazendo isso, usando o meio de comunicação para falar. Mas é importante também você procurar o deputado que você votou, manter contato. Tem gente que vota e não sabe em quem votou. Pergunta para as pessoas quem você votou para deputado federal, que são os principais daqueles que fazem leis. Não sei, não lembro. Alguém pediu, então ele não lembra. Porque na verdade ele teria que ter um acesso ao e-mail, que é o melhor contato hoje
desse deputado, cobrar dele, mandar sugestão de lei. Tudo precisa passar por uma questão de lei. O legislador, o juiz, ele só faz isso baseado em lei. A hora que os deputados fizerem leis que os pressione a tomar decisões, que os faça abrir, porque a lei tem que obrigar a abrir quantas crianças nós temos, Cadastro Nacional de Crianças Disponíveis para Adoção. Quantas crianças são disponíveis? Um sistema em que, a partir da entrada dessa criança, de uma liberação, de uma autorização, quando não mais houver recursos jurídicos para que a família possa ter essa criança de volta, e aí tem essa questão também de ficar empurrando com a barriga. O pai é viciado, a mãe é viciada, vamos ver quando é que eles vamos dar um tempo de 3 anos para ver se eles vão poder dar a lei. Só que, na verdade, os caras já saíram fazendo mais filhos. E se você olhar, aquela criança que está lá aguardando durante 3 anos para ver se ele ainda, a mãe, vai voltar, se vai se recuperar, se vai abandonar as drogas, na verdade, ela tem mais 3 irmãos. Então não vai voltar. Isso é idiotice ficar insistindo nisso, nessa espera tola. Sentimento. Irmão, olha só, se você não tiver sentimento a partir da gestação, se a partir do momento que essa criança começa a ser desenvolvida, você tem a sensação de que tem uma criança, não adianta depois de colocar para fora, vai amar, vai esperar 1 ano para sentir falta. Isso a prática está provado que isso aí não acontece. Então, vamos lá. Um cadastro nacional. Acesso ao cadastro nacional. A imposição de que o juiz e o conselho tutelar e todos aqueles que trabalham nessa área, eles procurem também lar para essas crianças. Porque, na verdade, se eles tiverem o cadastro de crianças adotáveis e o cadastro de pessoas interessadas, qual é a procura que eu estou dizendo? Não é sair por aí bater na porta que quer adotar, não. É a partir do próprio interesse que alguém manifesta. E as novelas, esses meios de comunicação, eles fazem para um monte de coisa. Eles fazem para dizer que é normal isso ou aquilo. Eles têm que ter também a responsabilidade de colocar esse tema para a sociedade. Tem gente cheia de amor para dar. Essa história que só 2 homens é porque eles têm amor, 2 mulheres. Meu irmão, está cheio de gente com amor para dar. Famílias que têm 4 filhos, 3 filhos, mas têm condições. Famílias que tem um filho, perdeu um filho, viveu uma tragédia, ou que o filho cresceu e ele ainda está com 50 anos e ela cheio de saúde, mas não vão passar mais pela experiência de uma nova gravidez, mas o coração, o útero do coração está aberto para essa gestação. Então é preciso fazer isso, informação, e isso parte pelo fato de você eleger pessoas comprometidas com isso e cobrar aquele que você elegeu para que ele faça leis que venham dar uma solução para isso. Agora, focando no problema propriamente dito, entendendo a homossexualidade como a gente entende, como algo comportamental, essa corrida agora pela adoção não parece uma questão de, é mais difícil aliciar membros de famílias que já têm uma certa estrutura e uma opção, uma decisão contrária. Então vamos começar já a aliciá-los desde menor, já que é uma questão comportamental. Vamos criar uma cultura, a partir do momento que você adota crianças e você traz para dentro da cultura deles, já vamos gerar uma cultura de berço, vamos dizer assim? Deixando bem claro o seguinte, a gente não pode ser contra a opção de ninguém. Sim. A covardia é você fechar uma criança num gueto homossexual. Porque o homossexualismo tem o seu gueto. Sim. A sua linguagem, o seu comportamento é um gueto. Então não seria uma transferência de cultura? É uma forma de transferência de cultura, e eu volto a afirmar, uma grande covardia, porque a criança não está ainda madura para aquilo que é, ao nosso ver, e não só a meu ver, mas ao ver da ciência, da biologia normal. Porque quando a gente fala da questão normal, é só você pegar um médico. O que gera uma criança? Macho e fêmea. Quem pode gerar uma criança? Então, ele precisa ter consciência do seguinte, lá, o que é normal à luz da ciência, o que é família à luz da ciência, quem gera, quem pode gerar.
Se alguém não pode gerar por uma fatalidade, uma mulher que não pode conceber, um homem que não pode também fecundar a sua mulher, é uma fatalidade. Mas você pega até os animais, você pega um macho, uma fêmea, um cachorro, eles vão gerar, vão produzir vida. Há uma vida animal surgindo. Então, não se dá a essa criança a oportunidade de crescer num ambiente de neutralidade. Porque, para mim, macho e fêmea gera e sempre gerou um ambiente de neutralidade. Aí, se houver uma opção por sedução, ou por um envolvimento, ou por literatura, ou por TV, é uma outra coisa. Mas a essa criança tem que ser dado a ela, resguardado, o direito de nascer e de viver dentro de uma normalidade, onde depois pode fazer a sua opção. Mas, na verdade, já há uma condução, já há um direcionamento. Na verdade, já há uma doutrina. É o que o comunismo fazia durante o tempo, aliás, faz ainda. Você na China não tem direito de mais nada, é aquilo que o sistema, que o regime comunista, em Cuba também o que o regime comunista. Você vai ver o que vai acontecer agora com esses médicos que estão vindo para cá. Tem toda uma estrutura. Sabe por que eles prenderam a família do pessoal lá? Sabe por que os médicos cubanos não puderam vir? Se você olhar, os médicos de outros países, desembarcou, por exemplo, uma espanhola, ela desembarcou com o marido e com o filho. Os médicos cubanos não podem vir com a família, porque o sistema opressor comunista... Você viu a forma de pagamento? Como não vou nem discutir isso aí, porque isso é um outro programa. O dinheiro entra para a associação que vai para o governo de Cuba, depois para a E você vê, e a família... sabe quanto que eles mesmos vão receber. E a família quer para R$700. De 10 mil vão ficar com R$700. E sabe por que passa pela Associação Sul-Americana, vai para Cuba depois... Que é para eles não desertarem. Para não desertar. Então, o sistema é um sistema de doutrinação. É doutrinação homossexual, sim. É um sistema onde a criança vai ser criada dentro de uma mentira. Você sabe o que mais me bate? A gente falando assim parece teoria da conspiração, mas não é. É um plano muito bem montado, muito bem pensado. Elaborado, maligno. Se você estuda o ECA, se você estuda, você vê que eles vão trabalhando já há muito tempo, infiltrando pessoas nos lugares certos. É um trabalho bem construído de muito tempo. Bom, é uma conspiração, se você não quiser. Mas olha só, e a questão toda é o seguinte, o que eu coloco é você, primeiro, como disse, ter que dar uma oportunidade a essa criança de conhecer o lado normal, de onde você veio, como você surgiu. Você surgiu de quê? De uma relação entre um macho e uma fêmea. Aí eu não quero nem entrar na questão da ideologia religiosa, porque senão começa assim... Não, tem gente que nasce numa relação entre macho e fêmea, onde a fêmea é casada, o macho é casado, se envolveu... Mas é macho e fêmea, são seres reprodutores, capacitados pelo Criador, pela genética, pela bioética, biomedicina, qualquer um identifica isso. Eles são seres capacitados para reprodução e reprodução. Agora, você pega essa criança, deixa nesse ambiente sofrendo essa influência e, acima de tudo, com a mentira. Eu sou contra a mentira. Eu vi um depoimento de uma psicóloga que foi convidada para uma juíza para dar o parecer dela no Rio Grande do Sul, um dos primeiros casos de adoção. E aí a psicóloga diz assim com todas as letras: alguém tem que representar o papel da mãe, alguém tem que representar o papel do pai. A expressão representar, se você for olhar no dicionário, não passa de teatro. Representar é teatro, é fingir, é mentir. Se você vê, alguém finge o quê? Que é um avião. Eu sou um avião. Eu sou um trem. Eu posso até... Eu tive um amigo que enlouqueceu e ele ia para a linha do trem e ficava correndo no trem, fazia barulho com a boca e ele dizia para ele mesmo que ele era um trem. Ninguém conseguia convencê-lo. Ele era retirado dali, internado... Mas na cabeça dele ele era um trem, e aquilo foi algo que parou de funcionar. Porém, depois de 10 anos fazendo aquilo, ele nunca se transformou num trem. Nunca se transformou. Mesmo fazendo barulho, mesmo andando na linha. Não adianta botar roupa de mulher, falar com mulher, ter trejeito. Aquilo é um teatro. E as crianças são criadas dentro dessa mentira, onde um homem começa a afetar a voz e dizer que é mulher, e ele começa a criar naquele ambiente, está sendo doutrinado para aquilo. Dificilmente esta criança terá uma outra opção.
É só você ver a entrevista do Clodovil, quando o Clodovil começa a falar sobre a vida dele. Uma vez perguntaram ao Clodovil assim, Clodovil, por que você não participa da marcha do orgulho gay? Ele falou, desde quando gay tem de que se orgulhar? E aí ele conta como é que ele entrou. Porque o tio dele era assim que foi criado e ele viu aquela situação. Então, ele diz o quê? Eu não tive opção. A nossa conversa é exatamente dar às crianças opção. Se amanhã, com 18 anos, 16, quiser seguir aquele tipo de vida, não sei porquê, ok, não vamos discutir, ok, mas você pegar uma criança e colocar uma criança sem ter opção da normalidade, e eu volto a falar normalidade, você está doutrinando essa criança e não dando a ela a chance de escapar. E acima de tudo vivendo uma mentira. Mentira. Homem é homem, mulher é mulher. Você pode se vestir de avião, você nunca será um avião. Se veste de super-homem, você não será super-homem. E acaba sendo mais uma desconstrução em nome da construção, né? Porque em nome de, de amor, você tá no orfanato, vamos construir uma família, em nome disso tudo, você acaba atacando fundamentos. Eu, por exemplo, dirijo uma escola e estava vendo com muito cuidado e torcendo, claro, para que caísse, o projeto de lei que visava derrubar os termos de família da escola. A gente não ia mais poder comemorar Dia dos Pais, não ia poder mais comemorar Dia das Mães, porque a gente ia ter que retirar esses termos agora da nossa linguagem diária. Em nome de ofensa a uma minoria, você vê. Minoria, a gente tinha que existe mãe. Em nome, existe mãe. Há quanto tempo? Desde o início. Pai, família. Aí vem agora uma minoria na contramão, se sentindo ofendida pela opção que elas fizeram. Ninguém os obrigou. Elas fizeram essa opção, essas pessoas. E agora elas, em nome dessa opção, querem mexer. Existe um termo que é acabar com a família tradicional. A expressão é essa. Precisamos acabar com a família tradicional. Ou seja, o que é a família tradicional? Quem gera. Família é quem gera. Mãe. Mamãe. É aquela conversa. Pai não é quem faz, é quem cria. E você vê como é que a coisa é tão bem trabalhada que começou a se pensar nisso, pensando em padrasto e madrasta. A família tradicional, o pai e mãe. Você olha na escola hoje, 50% ou até um pouquinho mais das crianças ou moram só com o pai, ou moram só com a mãe, aí entra a figura da madrasta, do padrasto, aí você começa a pensar, repensar na ideia da família tradicional. Foi onde começaram a tocar nesses assuntos. Para logo depois empurrarem a ideia. Porém, só que tem um pequeno detalhe. Dois pais, a sua madrasta, por exemplo, ela pode te dar meio irmão. O seu padrasto pode te dar meio irmão. E o que os outros podem dar? As pessoas precisam de referência. Não é só essa história de até quem foi adotado, escute, quem vai adotar tem que viver com isso. Qualquer criança adotada, quando ela descobre adotar, pode descobrir com 40 anos, ela vai procurar a sua linhagem. Isso aí é tranquilo, vai querer saber se tem irmãos, vai querer saber quem é a sua mãe, que é seu pai, mesmo que já esteja morto, ou mesmo que tenha sido um bandido, que esteja preso, as pessoas vão procurar suas origens. Você dá a essa criança uma raiz, você dá a essa criança família. O padrasto pode fazer isso, dar um meio-irmão. A madrasta pode dar isso. Agora, o que pode oferecer? Casa, comida, carinho. E tem uma outra coisa que a gente não quer abordar, e a maioria não quer abordar, e aí a psicologia com aqueles que estão dirigindo falaram da história da cura gay. Não tem nada a ver com cura gay. Não está sair por aí oferecendo remédio com embalagem, da ideia que você está com a embalagem oferecendo um comprimido. Não é nada disso, não existe projeto de cura gay. A questão é, isso é maldade, usar a expressão cura gay. O que existe é uma votação de uma lei que devolve autonomia aos psicólogos para que, se procurado por alguém que quiser fazer a inversão, né, ou a reversão, porque houve inversão, agora a reversão, tenham direito. Porque, na verdade, colocou-se os psicólogos numa camisa de força. Se alguém procurar você dizendo que não quer mais viver uma vida de homossexualismo, ele está enrolado, porque o Conselho de Psicologia diz que você não pode... Que coisa horrível! Olha que ditadura mais louca que... Não é uma conspiração. É uma conspiração. Em muitos lados da sociedade. Voltando na parte de adoção, eu vivo 29 anos com minha mãe de criação.
se hoje já é dificultoso, né, a parte de adoção, você imagina no início dos anos 80. Eu vivo com minha mãe de adoção informal. Hoje eu tenho algumas consequências, como comprovante de residência. Se eu não tiver no meu nome, eu não tenho o nome da minha mãe de registro. Eu tenho um bom contato com minha mãe de registro, não conheço meu pai e eu vivo informalmente com minha mãe. Quais seriam as ideias iniciais para facilitar o acesso dessa adoção a casais normais? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, e temos que fazer uma lei para isso, se uma criança já vive com uma família há mais de 10 anos, ela já tem um direito adquirido. A família tem sobre essa criança e essa criança tem dessa família. Ou seja, por você viver 29 anos, você já teria o direito adquirido de automaticamente ter entrado no seu registro o nome de quem verdadeiramente... No meu registro eu só tenho o nome da minha mãe e eu não tenho o do meu pai. Meu pai já veio a falecer, né, meu pai de criação, e eu não consigo. Eu, por exemplo, quando meu pai faleceu, ele tinha um dinheiro numa conta que eu não consegui resgatar, porque eu não tinha como provar que era filho dele, morando com ele há 10 anos. E você era filho único deles? Não, eu tinha... outros irmãos? Tinha outros irmãos que, na época, pela burocracia que foi gerada, não tinha. E eu era o menos, né, que na época as outras irmãs já eram casadas, só tinha eu que vivia, né, minha mãe estava separada dele, então eu buscava esse dinheiro até que era como se fosse uma herança, né, entre partes. Eu não consegui porque eu não tinha nada. Na época o processo de adoção era infinitamente pior e ficou assim, você vive e hoje eu vivo com ela, chamo de mãe, tenho esse contato, mas assim, perante a justiça, a minha mãe é que está no meu registro. Que eu não tenho contato como amigo, né? Oi, tudo bem? E que a significação para você é só pelo fato de saber que ela foi a mãe biológica. A mãe biológica. Mas quem lhe deu amor e fez ser o homem que você é hoje é aquela que não conseguiu colocar no papel. Aí, a minha pergunta é justamente essa. O que o governo faz para facilitar que assim como tenho eu nesse caso, tem... Muita gente nesse processo e não consegue legalizar. Eu acho que o que tem que acontecer é isso. A partir de um certo período, eu coloquei 10 anos, mas eu coloco assim, a partir de um determinado período ganha-se um direito adquirido. Por quê? Porque você já está com essa pessoa sendo cuidada por ela há 10 anos, não só porque o filho, porque chega um momento que a sua própria mãe, essa senhora que cuidou de você há 29 anos, ela também vai chegar um momento que ela vai precisar de você. Vai precisar de você, de seus cuidados e de que você tenha alguma legalidade sobre ela, que só filho pode ter. Tem coisas que você vai ter que resolver, levar no médico, colocar, por exemplo, como sua dependente, autorizar uma cirurgia dela. Eu não consigo incluir ela no meu plano de saúde da empresa porque ela não é minha mãe. Então eu acho que a gente tem que fazer isso. Volto a falar daquela questão de você... Se não há uma reivindicação quando é criança, se não foi dada como desaparecida, se ninguém brigou, não tem um processo por ninguém brigando. Na época minha mãe chegou a procurar, porque tinha uma certa condição, e foi com as duas, a minha mãe de sangue e minha mãe de criação. Chegaram a ver, procurar, mas era muito dificultoso, como é hoje, né? Aí gera aquela coisa, não era uma barriga de aluguel, não era isso, não era aquilo. Simplesmente minha mãe não tinha condições. E entre eu ficar, né, largado, igual eu até 3 meses eu vivi, né, que de janeiro, eu nasci em janeiro, minha mãe me deu para minha mãe de criação o Dia das Mães, de presente. Ela está aqui, seu presente de Dia das Mães. Então, nesses 3 meses que eu fiquei largado, não era uma barriga de aluguel. Minha mãe deu, tipo assim, eu não vou poder criar, então essa senhora vai poder tratar como já tratava desde no início. Então não era uma questão de barriga de aluguel, minha mãe não contratou ela para ser a barriga de aluguel. Minha mãe tinha outras filhas, né, e o sonho do meu pai era ter um filho homem, e ele só teve 3 filhas, então ele queria ter um filho homem, apareceu a oportunidade, e minha mãe cuidou. Só que na tentativa de regularizar, tipo assim, não, deixa pra lá. O principal eu vou ter, que é a parte afetiva. Ele vai me reconhecer como pai,
vai me reconhecer como mãe. O documento é O medo da burocracia. era imenso, ao ponto, tipo assim, se hoje eu tô com ele aqui, de repente eu vou tentar legalizar, não, vamos pegar ele, vamos levar ele para um conselho tutelar, vamos deixar lá 1 ano, 2 podia anos, haver 3 um anos. reconhecimento como acontece nos relacionamentos estáveis. Hoje a união estável basta um período, me parece que 5 anos, para reconhecer. Então, lei tem que mudar, tem que ser feita lei específica sobre isso. Agora, volto a dizer uma outra coisa também, a gente às vezes fala sobre abandono, mas às vezes o doar um filho para alguém é a maior prova de amor, de desapego, não de que alguém pode ter, porque é aquela mãe que tem consciência, meu filho não tem chance comigo. É o fato de Moisés, né? Se Moisés seria morto e a mãe abriu mão, não, eu prefiro que seja criado por uma Joquebede outra tem uma mulher. uma atitude dela, depois Deus trabalha naquilo. Sim. E essa adoção pela filha de Faraó é uma adoção que demora anos. Moisés continua morando dentro do palácio por anos e anos. Tanto é que quando ele toma aquela atitude, que ele é denunciado pela atitude dele, é muito mais por causa da atitude que as pessoas descobrem que ele tem um pé fora do Egito, que a verdadeira origem dele e isso tem muito a ver com o período, com o que Deus deu de sabedoria para que a ama, né, pudesse ficar com ele no início da vida dele, nos primeiros anos, até que ele fosse liberado para voltar para o palácio. Aí já não precisava mais de uma ama, mas há todo um processo bíblico que você vê de adoção. Você quer ver uma outra coisa? Você, quando olha Samuel é adotado. Sim. Ana abre mão de Samuel. Samuel é dado a Eli para que Eli crie e se torna um homem fantástico. Fantástico. Melhor até do que os filhos originais de ele. Então a gente tem que tentar entender isso. Leis específicas precisam ser criadas. Porque a hora que essas leis forem criadas, nós vamos acabar com essa história de ter um monte de crianças e precisamos dar ela para que 2 homens criem. E volto a dizer, assim como o pastor Silas Malafaia disse uma vez num programa de televisão, eu também digo, eu não acredito na capacidade de 2 homens criarem uma criança e essa criança ter todas as oportunidades da vida. Porque só quem vive com a mãe, seja ela adotiva ou não, sabe do grande privilégio, porque é diferente, extremamente diferente, e o grande privilégio que é conviver com uma mulher, com a mãe. Jesus faz isso, Deus faz isso. Deus pega o filho dele. Jesus poderia aparecer nessa terra com 12 anos, vocês sabiam disso? Jesus poderia aparecer com 12 anos, do nada. Deus faz Jesus viver toda a experiência do útero, a experiência de uma mulher para colocar os seios para fora e amamentar. Uma mulher que acorda de madrugada para ver se está com febre. De uma criança que limpa o bumbum, de uma criança que tem a sua mãe limpando o seu bumbum. Eu digo que a humanização de Jesus é muito maior do que a gente imagina. E Deus fez isso com Jesus. Jesus poderia aparecer independente, com 12 anos de idade. Não seria aquele que se identificaria com as nossas dores. Então, criança precisa de pai e mãe. Sou contra pai também de figura decorativa. Pai tem que exercer a paternidade. Criança não precisa de 2 mães, não. Mas numa situação peraí, ok, mas tem que ser sincero, olha só, você é criado pela sua tia e pela sua mãe. Mas, eu tenho 2 mães. Está faltando pai, pode ter 2 mães. Você acha que ter 2 mães resolve o problema do pai? Não resolve. Pode colocar 2 mulheres que não resolve o problema principalmente se tratando. Mas a moça precisa da figura do pai. A moça ela vai lidar com um homem amanhã. E se ela for uma pessoa que vai lidar com um homem e casar, qual a experiência dela com o sexo oposto primeiro? Com o pai. Da mesma forma, o rapaz, qual a primeira experiência dele com... Tem uns que até gostam, que fica a vida toda, igual o Tiago, nosso cinegrafista aqui, que ficou a vida toda com uma mãe, entendeu? Mas a experiência com a mãe é um negócio fantástico. Ele precisa, porque depois ele vai conviver com quem? Aliás, o Jane Camp diz o seguinte: antes de casar com um homem, moça, procure ver como é que ele trata a mãe dele. Se ele tratar mal a primeira mulher da vida dele, pula fora. Da mesma forma, moças, quando o rapaz vai escolher uma moça, se ela tratar mal o pai dela, quem disse, bonitinho, que ela vai ser diferente com você?
Então, criança precisa de lar, mas criança precisa de pai e mãe de verdade, não de teatro, não de mentira, não de fingimento. Por isso, eu sou contra a adoção de crianças por homossexuais.